Olá a todos, tudo bem com todos? Então, estou aqui mais uma vez para fazer segunda vez, né? Mais uma vez, né? A segunda vez para fazer mais um vídeo, né? Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos familiares, né? Que eu acho que é algo bem pertinente para esse momento que nós estamos vivendo de quarentena, né? E até o que me inspirou a fazer falar sobre essa coisa de relacionamentos familiares foi uma reportagem que eu vi na televisão, numa casa, né, que na casa mora 17 pessoas, né. Eles até estavam lembrando a última vez que as 17 pessoas não se reuniam na casa há mais de 2 dias, né, as 17 pessoas, né, tinha 4 anos, né, que as 17 pessoas não se reuniam na casa. Então agora com esse momento de quarentena, tá as 17 pessoas em casa já há mais de uma semana, né. E aí, né, a gente sabe que relacionamentos são difíceis, né, principalmente quando a gente tem em casa, às vezes dentro de casa, aquela pessoa que às vezes a gente não se dá muito bem, né, e esse é um momento oportuno para que a gente possa parar nossas arestas com relação a isso. Mas antes de tudo, eu queria pedir a colaboração de todos para que se inscrevam lá no canal, né, ativem o sininho de notificações, né, quem gostou dá um like, quem não gostou também pode dar lá o dedinho para baixo e fazer um comentário, também pode botar um comentário embaixo, né, não gostei por isso, né, enfim, né, o que assim desejarem, né? Mas é importante para nós a participação, os comentários, os likes, né? Essa coisa da ativação do sininho de notificação, né? Para nós que estamos começando agora com o canal no YouTube, né? A casa já tem muito tempo, mas o canal é muito recente, então é importante para nós nesse momento. Outra coisa que eu queria lembrar a todos, a campanha do quilo continua na casa, né? Apesar da casa estar fechada, a gente tem um colaborador lá, o Davi, que está lá segunda, quartas e sextas, de 10 da manhã às 4 da tarde, lá na casa, chamando o portão Davi, que a casa vai estar fechada, mas ele atende e recebe as doações. E aí, como eu estava falando, a gente vai falar esse tema sobre relacionamentos familiares, sobre a ótica opa, tô de cabeça para baixo, sobre a ótica do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho segundo a visão espírita, né? E aí eu separei aqui um textozinho, né, uma abordagenzinha. Na verdade é um parágrafo, é um item maravilhoso desse capítulo, é o capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, né? E é o item 7, né? Mas é espetacular, ele tem 1, 2, 3, 4 parágrafos, né? Então, ó, capítulo 9, item 7, a paciência, que é o tema desse item, né? Ele é, como eu falei, ele tem 4 parágrafos, mas ele é muito espetacular. Ele traz nesses 4 parágrafos, ele traz uma quantidade de informação que é fabulosa, né? E aí eu vou ler só o primeiro e o segundo parágrafo, né? Até para não estender muito, né? Então, assim, mais uma vez, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Item 7, né? O subtítulo o título desse item é a paciência. E aí ele já começa assim, olha, a paciência, né? Ele começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, né? Então ele já vem informando para a gente que a dor é uma bênção, quando a gente vê como, às vezes, como eu falei no vídeo anterior, que em relação ao caos do que está acontecendo, mas está tudo sob o controle de Deus, né? A gente vê a dor como algo para a gente desesperador, né? Mas ele já vem logo colocando logo de início, né? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflinjas, pois quando sofredes, antes bendizedes de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu, né? Isso é espetacular, essas palavras, né? Não vos aflinjam, pois quando sofredes, antes bendizeis a Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu, né? E aí o segundo parágrafo, que esse é o mais interessante, que aborda essa questão mais a ver com os relacionamentos, que ele fala assim, olha, sedes paciente, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Aí olha só o que ele vem falando agora. Então ele vem falando que a paciência também é uma caridade, né? A caridade não é só aquela coisa de você ajudar o próximo, né? A paciência é uma caridade que a gente pratica para conosco e para com o próximo principalmente, né? Mas para conosco também, que a gente vai treinando essa coisa da paciência, né? E aí ele fala, paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado por Deus, né? Aí a continuidade é assim, ó, a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, né? Ou seja, aquela esmola que a gente dá
aquela pessoa, essa é a caridade mais fácil que tem. A gente não conhece aquela pessoa, a gente vai lhe dar esmola ali, depois cada um segue seu caminho, né? Essa é a mais fácil, né? E ele vem falando, a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. A outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Então tem outro tipo de caridade que é mais penosa, né? Mas em compensação ela é muito mais meritória, tem muito mais mérito, né? Você praticar essa caridade. E aí ele vem completando assim, ó, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Vou repetir, ó. A outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, às vezes, assim, a gente tem aquela família que, às vezes, os irmãos não se dão, né? vivem se pegando, né? Ou então o pai que não se dá com o filho que não gosta da mãe, né? E aí, às vezes é uma coisa meio estranha, né? Como é que um pai não gostar de um filho, ou então um filho não gostar do pai? Às vezes a gente vê umas coisas assim, o pai que matou o filho. Agora, então, eu vi essa questão dessa família, aí estava vendo também, né? Aumentou o índice de violência familiar, né? Principalmente do feminicídio, né? Da violência contra a mulher, né? Mas aumentou a violência familiar de uma forma geral, né? Mas o feminicídio foi o maior índice, né? Mas só aumentar a violência familiar inclui todo mundo, né? O pai, mãe, todo mundo, né? Fora o feminicídio, que é algo que a gente, né? É uma violência mais ainda, como é que eu vou dizer, algo monstruoso, né? Podemos classificar assim, né? Se podemos classificar assim. E aí que a gente vê como é que a doutrina ela é espetacular, porque assim, olha, é interessante que a gente conhece uma pessoa e fala assim, nossa, desde a primeira hora que eu te vi, eu sabia que ia gostar de você, né? Ou então, vice-versa, né? Eu nunca gostei, às vezes uma pessoa fala e tal, ou então você tem um conceito, eu nunca gostei do fulano, não vou com a cara dele, né? A gente fala isso, né? E aí, assim, uma vida muito curta, né? Pra gente chegar a olhar para uma pessoa por uma vez, duas vezes e ter algo contra essa pessoa, né? Como também é muito curta para te olhar para uma pessoa e ter uma afinidade logo de início, né? Então uma vida seria muito pouco. Então isso é uma das provas da continuidade da vida. Então talvez bem provável que são espíritos que estão renascendo novamente, né? Juntos naquele mesmo núcleo ali, né? E a doutrina nos fala sobre isso, né? Que nosso núcleo familiar geralmente vem sempre renascendo junto, aquele mesmo núcleo familiar ali, né? Tá sempre junto ali, né? E a gente tem aí o Chico, que teve alguns companheiros que era dele de outras encarnações que acompanhou ele nessa encarnação. Não me recordo o nome de nenhum deles, confesso a vocês no momento, mas eu sei que teve, né? E assim também é conosco, né? Então assim, o nosso seio familiar, né, e os nossos amigos, né, na verdade são pessoas que nós já temos uma forma de uma interação que já vem de outras vidas, né? Bem provável que já vem de outras vidas, né? Porque eu falei, uma vida muito curta, uma encarnação muito curta, para você gostar de uma pessoa na segunda vez, na primeira vez que tu olha para ela, ou na quarta vez que tu conversa com a pessoa, né? Como também ao contrário, né? Muito curta para você não gostar da pessoa. Então, assim, e quando isso acontece dentro da nossa família, né? A gente tem um irmão que não se dá com ele, caramba, não me dou com meu irmão, eu brigo com ele desde que eu era pequeno, e não me dou com a minha irmã, não me dou com a minha mãe, né? E agora nesse momento de quarentena, todo mundo tem que conviver junto, né? Os que gostam, o que não gostam, né? E aí, como está aqui escrito aqui, né? A caridade mais meritória, né? Essa daqui, como ele vem dizendo, há uma outra, porém, mais meritória, a de perdoarmos, olha só, como é que ele vem falando bem claro sobre isso, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho olha só, perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho, às vezes um familiar muito próximo, né, como eu falei, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, uma tia, né, a gente perdoar essas pessoas, né. E aí ele vem concluindo, aos que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência, porque a paciência, ele já falou anteriormente, que também é uma caridade, e a gente só treina a paciência praticando a paciência. A gente não, ai meu Deus, dá-me paciência, ele não vai jogar a gente um pacote de paciência sobre nós, né? Ele vai nos colocar em situações que vai nos pôr à prova a paciência, para nós praticarmos a paciência. E aí dentro desse contexto está essa questão familiar,
de a gente poder entender que esse é o momento da reconciliação, a gente procurar estar no lugar do outro, mas estar mesmo no lugar do outro, né? A gente fala assim, tem que estar no lugar do outro e tal, aí tu quer estar no lugar do outro com o teu pensamento, com o teu ponto de vista, aí é difícil, né? A gente tem que se pôr no lugar do outro, tentando alcançar o ponto de vista do outro, porque o outro tomou aquela atitude ou não tomou, ou até você, dentro da tua interiorização, entender por que tu não gosta daquela pessoa. Caramba, o que ele me fez nessa vida para mim não gostar? Mas já nasci com isso. Caramba, então tá na hora da gente desfazer isso. A gente lá na casa lá, né, o Orlando sempre costuma falar, né, pra gente não ter síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, você sempre assim, é assim que eu sou, sempre Gabriela, síndrome de Gabriela, né, vamos ser o que o Raul Seixas pregava, né, uma metamorfose ambulante, vamos estar se transformando, né, como a lagarta se transforma numa borboleta. Essa comparação foi incrível, né. Mas assim, vamos se transformar. E aí no último vídeo eu falei que aqui embaixo é onde a gente põe à prova aquilo que a gente treina lá em cima. Esse é o momento, entendeu? Da gente praticar isso, a gente perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho, na nossa vida. Isso também serve também para o trabalho, né? Para os amigos de faculdade, enfim, de relacionamentos do vizinho, né? Mas principalmente no seio familiar. Principalmente que vem dentro de um seio familiar. É muito importante isso é muito importante, que nós tenhamos essa compreensão que essa é uma oportunidade, essa quarentena está sendo uma oportunidade maravilhosa para a gente começar a rever essas coisas que nos afastam de um próximo nosso, né, de um parente consanguíneo muitas das vezes, né, a gente rever isso aí, né, e perdoar, como ele no livro está dizendo, né, é a prova, essa é a caridade mais meritória, que aquela da esmola, aquela é fácil, aquela qualquer um pratica, né? E é aquilo que eu falei, é muito simples, você vai lá dar uma esmola lá, ou faz uma doação, depois tu vai ver mais a pessoa, você vai ver isso daqui a um tempo, se for um lugar que você está sempre doando, mas é aquele que você tem que conviver com ele, né? E aí, como está lá no livro lá, que a paciência também é uma caridade. E esse é o momento de nós que estamos, né, no Ser Desperfeito do Evangelho segundo o Espiritismo, para mim é o melhor capítulo. Ele é uma lição para a gente aprender o que é ser espírita, né? E como bem diz o nosso irmão Bira, somos aspirantes espírita, que a gente abre lá o Ser Desperfeito, né? A gente, caramba, como eu estou longe disso aí, né? E aí tem lá uma passagem lá que Kardec fala, né, que o verdadeiro espírito é aquele que se reconhece pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em combater suas más inclinações. Então esse é o esforço, a gente para combater, né, dentro desse contexto de relacionamento familiar, né, a gente combater essas más inclinações, né, o aperfeiçoamento moral, isso tudo passa pelo aperfeiçoamento moral também, né, então o espírito é aquele que se reconhece pelo esforço que emprega em combater suas más inclinações e pelo esforço da transformação moral. Então a moralidade passa por esse conceito de relacionamentos, principalmente familiares. Então essa é a hora, não adianta a gente ser caridoso com o de fora, a caridade começa em casa, entendeu? A caridade começa em casa. Aí com o de fora a gente tem a paciência, a gente escuta, a gente, né, vai lá na casa de Bezerra, a gente escuta todo mundo, mas não tem paciência com o idoso de casa, não tem paciência com a criança de dentro de casa, né? Mas lá na casa todo mundo, né, tem paciência com todo mundo, mas aí não adianta nada, entendeu, gente? Aí a caridade, como eu falei, começa em casa. Então essa é a hora de a gente começar a rever dentro dessa interiorização, dessa busca interna nossa, que a gente, né, o conheça a ti mesmo, né, para a gente começar a perceber isso e não deixar que o outro tome a iniciativa. Vamos partir de nós a iniciativa. Se nós já temos um pouco desse conhecimento, que a dinâmica da coisa funciona assim, fica mais fácil para a gente poder, né, trilhar o caminho da reconciliação e até de entender. A gente não precisa, porque eu tenho um irmão que eu nunca me dei com ele, mas não vou conseguir botar ele mais próximo de mim. Mas não precisa ter um ranço com ele, entendeu? Não precisa se tratar mal, né? O respeito mútuo, né? É o princípio de tudo. Né, essa coisa do respeito mútuo e entender o outro, cada um tem um ponto de vista, né, pontos de vista são coisas que às vezes na mesma família são bem distintos um do outro, né, então assim, a gente tem que entender, tem que respeitar, a gente não gosta que respeitem o nosso, né, tem que também respeitar o do outro, tá, gente? Eu vou terminar o vídeo por aqui, senão vou me alongar demais, tá bom, gente? É a mensagem que eu queria falar dessa oportunidade que estamos tendo agora de nos refazermos com esses, como eu falei, com esses ranços que
que a gente tem às vezes familiar, dentro de casa, né? Perdoar, gente, perdoar, entendeu? Porque o que no final de tudo só o que resta é o amor, como dizia Paulo, né? No final de tudo só o que resta é o amor, né? E é isso que tem que prevalecer nesse momento, principalmente nesses momentos, né? O amor, ele aumenta a autoestima, ele aumenta o nosso sistema imunológico, já foi comprovado cientificamente. Então, imagina você ficar dentro de casa com um grupo de pessoas que você não se dá com elas, né? Ou 2 ou 3 que você não gosta, tá tendo que viver a quarentena, tá sendo uma tortura, imagina. Então, que isso possa ser um momento de reflexão e a gente começar a melhorar esse relacionamento, tá bom, gente? Mais uma vez me estendi demais, já estamos com 15 minutos. Eu encerro por aqui esse vídeo, né? Espero que tenha passado a mensagem para todos, tá bom, gente? Continuemos todos com Deus. Mais uma vez, nos apeguemos a Deus, a Cristo Jesus, que caminhou, entrou na matéria e caminha ainda em espírito, meigo Rabi da Galileia, nosso modelo, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o espírito mais perfeito que possui entre nós, os espíritos são simples, Jesus Cristo, né? Nosso modelo, nosso guia, tá bom, gente? Então é isso aí que eu queria deixar, a mensagem é essa, tá? Beijo no coração de todos, até o próximo vídeo.